Oi, meu nome é Alice e nesse vídeo eu vou expor e abordar as ideias do artigo científico O Supremo Tribunal Federal em uma perspectiva de gênero, mérito, acesso, representatividade e discurso, de Juliana Cesário Alvim Gomes, publicado no ano de 2016 pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Além disso, farei alusão sobre o documentário de Marielle Franco e correlacionarei o artigo com a teoria do direito. Lembrando que o link de acesso do artigo estará na descrição do vídeo, que fica logo abaixo. Fundamentando-se na função de guardião do STF perante a Constituição e sob a existência do artigo 5º, que garante a igualdade de todos perante a lei, o artigo busca evidenciar as entraves enfrentadas por mulheres, além de citar pessoas trans e a luta de ambos na conquista por espaço, que a cada dia torna-se mais forte. O artigo analisa o comportamento do STF perante questões de gênero, não apenas sob perspectivas de decisões de mérito que compõem a jurisprudência da Corte sobre o tema, mas também no que diz respeito a acesso, composição e discurso, sendo objetivo deste propor de maneira abrangente novos caminhos para análise de contribuição do Tribunal para a proteção e promoção dos direitos fundamentais relacionados ao gênero. O principal argumento para justificar o derrubamento de decisões proferidas por poderes eleitos, visto pelo ângulo da constitucionalidade, é que, por não atuar segundo a lógica eleitoral, seria uma instância capaz de assegurar, ainda que contramajoritariamente, os direitos e princípios constitucionais. Sendo assim, as cortes constitucionais poderiam agir de forma indiferente às paixões políticas, como se fosse um campo de proteção para as minorias. Tal atuação é frequentemente destacada para lhes atribuir legitimidade justificativa para uma postura ativista por parte das cortes constitucionais. Entretanto, na maioria das vezes, esses tribunais não funcionam de maneira acolhedora a esses grupos socialmente oprimidos, marginalizados e estigmatizados. Nesse artigo, defende-se a atuação das cortes em prol dos direitos fundamentais de minorias que devem ser avaliados não só por base apenas por sua jurisprudência, mas fazendo-se necessário também levar em conta outros importantes aspectos relativos ao funcionamento desta corte, como o comportamento que confere às populações minoritárias, seja sob a forma de discurso usada ou no que tange a sua acessibilidade a estes grupos. Sustentando-se sob reflexões a partir de estudos feministas para que possa ser considerada protetiva em matéria de gênero, uma corte como o STF simultaneamente deverá: primeiro, levar a julgamento e decidir, em termos de conteúdo, favoravelmente aos direitos de gênero pleitados. 2. Ser acessível para que os grupos minoritários interessados, no caso mulheres e pessoas trans, possam levar-lhe seus pleitos e integrar seus quadros. 3. Respeitar em suas práticas e discursos os grupos em questão. No artigo são evidenciados aspectos ao tratamento conferido pelo STF a questões relativas a gênero e suas limitações, sendo propostos alguns caminhos para reflexão. Feminismo e gênero. Algumas premissas. Os estudos de gênero buscam ser avaliados por vieses de perspectivas descritiva, onde evidencia os mecanismos por meio do qual a noção de gênero atua nas relações, percepções de conhecimento e intuições, além das que visam romper a hierarquia existente que favorece o gênero masculino sobre o feminino. Há duas linhas de estudo, onde cabe uma analisar uma perspectiva de femininalidade universal, psicanalítica, onde se há frequentemente o enaltecimento desta, e outra com viés cultural, que usa deste artifício para buscar justificar as diferenças entre os gêneros. Nesse sentido, abre a possibilidade de avaliar em que medida os discursos cotidianos constituem as relações de gênero. Qual discurso é produzido e se por meio de que? Antagonismo, solidariedade ou, por exemplo, deferência contribui para uma significação, além de quem está na fala, claro. Dessa maneira, a facilidade com que os homens interrompem a fala das mulheres e buscam ter controle sobre suas ideias são exemplos de como a organização da fala promove desvantagens às mulheres e constituem não apenas meros discursos flutuantes e episódios discriminatórios, mas elementos que se firmam em significados e normas.
Assim, as hierarquias de gênero são institucionalizadas em instâncias e órgãos que aplicam sistematicamente o bias masculino. Um exemplo disso se dá pela prática na seleção e promoção pessoal, e é ilustrada pelo significativo incremento no ingresso de mulheres na magistratura do Brasil, a partir de 1995, por exemplo, quando se passou a não identificar nominalmente as provas para ingresso na carreira. Além disso, há uma atribuição cultural da imagem da mulher vinculada à vida doméstica, o que acaba intensificando a exclusão nos espaços de tomada de decisões políticas e sociais. Outro aspecto importante é a aproximação dos estudos de gênero das discussões relativas à sexualidade e dos debates acerca da necessidade de desconstrução do próprio sexo biológico, que em última instância também seria um produto social e de matriz heterossexista, intrinsecamente relacionada à opressão da mulher. Do ponto de vista do direito, tais estudos aportaram e continuam aportando relevantes contribuições. Além de sugerir novos métodos para análises jurídicas, trazem à pauta temas invisibilizados, como a questão da violência doméstica, e desmistificam abordagens tradicionais relativas a certos assuntos, como, por exemplo, a pornografia. Jurisprudência de gênero do Supremo Tribunal Federal. À luz das reflexões acima, o primeiro aspecto que deve ser analisado a fim de se verificar o alinhamento do Supremo Tribunal Federal com a agenda de direitos relacionados ao gênero é a jurisprudência, isto é preciso verificar como se expressa o conteúdo substantivo e suas decisões sobre a matéria. Que medida as decisões da Corte fazem avançar a proteção e a promoção de tais direitos? Após a edição da Constituição de 1988, o Supremo se deparou com o tema em algumas oportunidades. Em 2012, há cerca de 10 anos depois do julgamento relativo à licença gestante, o tribunal voltou a julgar um caso emblemático relativo ao direito das mulheres. A ocasião decidiu por unanimidade e em conjunto duas ações relativas à Lei Maria da Penha, abordando respectivamente o tratamento diferenciado entre os gêneros no que tange à violência doméstica, a criação de ajuizados da violência doméstica e familiar contra a mulher e a necessidade de representação da mulher em caso de lesão corporal leve praticada no ambiente doméstico. Com relação às ministras, a ministra Rosa Weber destacou que a lei traduz a luta das mulheres por reconhecimento, constituindo um marco histórico com peso efetivo, mas também com dimensão simbólica, e que não pode ser amesquinhada, ensobrecida, desfigurada ou desconsiderada. E chegando a afirmar que, em uma sociedade machista e patriarcal como a nossa, as relações de gênero, pelo desequilíbrio de poder, a concretização do princípio isonômico, reclama a adoção de ações e instrumentos afirmativos voltados exatamente à neutralização da situação de desequilíbrio. A ministra Carmen Lúcia, por sua vez, aduziu que isso que hoje se diz, ainda não sei se com certo eufemismo, com certo cuidado, de que nós somos mais vulneráveis, na verdade significa que somos mulheres maltratadas, mulheres sofridas, todas nós que passamos por situações que na generalidade não deveríamos viver. E que estamos tentando ficar fortes cada vez mais. E ações como essa, discussões como essa, nos permitem exatamente essa possibilidade. A ministra, além de se posicionar em primeira pessoa, buscou pautar o debate em rejeição ao senso comum sexista, ainda quando manifesta por seus pares de forma irônica. Caso de aborto por feto ancefálico. No caso, o relator concedeu, em 2004, liminar para que os processos e decisões que tendessem à aplicação dos dispositivos penais reguladores do aborto no caso do feto ancefálico ficassem sobrestados, com a consequente autorização para que as gestantes pudessem se submeter ao procedimento cirúrgico. Afirmou ainda que, em razão à inviabilidade do feto, manter-se a gestação resulta em impor à mulher e à respectiva família danos à integridade moral e psicológica, além dos riscos físicos reconhecidos no âmbito da medicina. Entretanto, menos de 6 meses depois, após ríspida discussão em plenário, a liminar foi parcialmente cassada, mantidos apenas o sobrestamento dos feitos e a suspensão das decisões proferidas sem trânsito em julgado. Ou seja, a interrupção da gravidez em razão da ancefalia voltou a ser vedada.
8 anos depois, foi proferida a decisão final de mérito favorável à realização do aborto de fetos encefálicos, com argumentos defendendo a liberdade e a autodeterminação da mulher em sentido mais amplo. Além disso, o STF negou o provimento a recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmando a tese de que o artigo 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição da República de 1988, reiterando jurisprudência firme do Tribunal Superior do Trabalho. O dispositivo prevê intervalo de no mínimo 15 minutos para os trabalhadores em caso de prorrogação do horário normal, antes do início do período extraordinário, e estava sendo impugnado por supostamente violar a igualdade. O que mais chama a atenção é o contraste entre argumentos históricos e sociais e um suposto componente orgânico das mulheres que justificaria o tratamento diferenciado. São eles os critérios de diferenciação. 1. Em primeiro lugar, levou em consideração a histórica exclusão da mulher do mercado regular de trabalho. 2. Considerou existir um componente orgânico a justificar o tratamento diferenciado em virtude da menor resistência física da mulher. 3. Observou no componente social pelo fato de ser comum o acúmulo pela mulher de atividades no lar e no ambiente de trabalho. Finalizando que o que é uma realidade, portanto, deve ser levado em consideração na interpretação da norma. Nota-se que esse julgamento foi posteriormente considerado nulo pelo STF em decisão no dia 5 de agosto de 2015. Em 2015, teve início o julgamento no Supremo Tribunal Federal da primeira ação relativa a direitos de pessoas trans, sob a Ordem Constitucional de 1988. Trata-se de recurso extraordinário que tem origem em ação de indenização ajuizada por mulher transexual impedida de utilizar o banheiro feminino em um shopping center em Florianópolis. O voto do relator foi amplamente favorável ao direito fundamental de pessoas trans serem tratadas socialmente de acordo com a sua identidade de gênero, fundamentando na dignidade como valor intrínseco de todo indivíduo, na dignidade como autonomia de todo indivíduo e no dever constitucional do Estado democrático de proteger as minorias. Em seguida, o ministro Edson Fachin o acompanhou pelas mesmas razões, acrescentando ainda que o processo em questão deveria ser realtado a fim de incluir o nome social da vítima. Entretanto, alguns ministros levantaram argumentos contrários ao pleito, como a suposta dificuldade de se estabelecer um critério para ingresso no banheiro e a maior vulnerabilidade de crianças e mulheres a abusos nessas circunstâncias, como argumento do tipo pessoas que se vestem de mulher para o cometimento de pedofilia e abusos sexuais. Logo, o ministro Roberto Barroso objetou a maior parte desses argumentos, afirmando inclusive que a pressuposição de que pessoas trans seriam mais propensas a cometer abusos adviria de uma visão preconceituosa com relação a esse grupo. Nesse ponto, aspecto que merece uma investigação mais aprofundada diz respeito aos mecanismos utilizados para evitar o debate de gênero. Em certas circunstâncias, é possível esquivar-se da discussão substantiva recorrendo-se a argumentos de cunho mais formalista, como na ação direta de inconstitucionalidade 3165, em que os debates sobre competências legislativas assumiu a centralidade no caso, obliterando o debate sobre desigualdade de gênero, como foi o caso da ação relativa à Lei Maria da Penha, em que transcorreram 8 anos entre a decisão liminar e a de mérito. Acesso e representatividade. Além do conteúdo das decisões da Corte, outro aspecto que revela o tratamento conferido pelo STF às questões de gênero é a sua permeabilidade aos grupos sociais afetados pelo referido conjunto de decisões. Sob a rúbrica acesso, inclui duas referentes e diferentes dimensões. A primeira, as vias para expressão dos referidos grupos perante o tribunal, e a segunda, a representatividade na composição da Corte. A primeira trata de um desdobramento da discussão mais ampla acerca da seletividade social do Supremo. Especificamente com relação à temática de gênero, é representativo que a ação relativa à possibilidade de interrupção da gravidez de feto encefálico não tenha sido proposta pela entidade de defesa de direitos de mulheres que lhe deu origem, o Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, em virtude da impossibilidade de sua aceitação como legitimada.
a segunda no que tange a composição da corte, a primeira ministra mulher, a ministra Ellen Grace, ingressou no Supremo Tribunal Federal apenas em 2000. Algum tempo depois, as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber foram nomeadas, respectivamente, em 2006 e 2011. Até o ano de 2000, era vedado o uso de calças por mulheres nas sessões do STF e a primeira a fazê-lo foi a ministra Carmen Lúcia, apenas em 2007, fato que, à época, chegou a ser noticiado. O estudo das sabatinas enfrentadas por tais mulheres perante o Senado oferece elementos que contribuem para a compreensão da evidente dificuldade de ascenderem à corte. Em 2000, Ellen Grace iniciou sua sabatina no Senado Federal, ressaltando que a indicação que ora está em pauta não é uma conquista individual em absoluto. Ela é uma marcha progressiva do avanço da condição feminina em nosso país. Na ocasião, o tom geral da sabatina foi laudatório, com diversos senadores destacando tratar-se de um momento histórico. O tema gênero foi enfrentado algumas vezes, como, por exemplo, em pergunta relativa à opinião da futura ministra em respeito das ações afirmativas, às quais se mostrou favorável, inclusive ressaltando a necessidade de representatividade e de rompimento com a restrição de mulheres no espaço doméstico. Mais tarde, quando da sua nomeação para a presidência do Conselho Nacional de Justiça em 2006, o recurso a estereótipos por parte dos senadores foi ainda mais explícito e não passou despercebido pela imprensa, tendo sido registrado. Abre aspas. O senador Wellington Salgado, do PMDB de Minas Gerais, anunciou: "O meu voto ainda leva em conta a beleza e o charme. Assim, voto com muito prazer." Além da colocação do senador Mozarildo Cavalcante, disse que falaria não como senador, mas como médico ginecologista. O clima foi de total constrangimento. Na sabatina da ministra Rosa Weber, o tema foi explícito, como uma indagação sobre a Lei Maria da Penha, feita por uma senadora, que também mencionou o orgulho e a inspiração que a indicação lhe suscitava, nela e as mulheres como um todo. No geral, as perguntas acabaram se destoando do ramo tratado das sabatinas em geral. Foram destinadas mais de 20 perguntas voltadas ao ramo do direito por um senador, que visivelmente buscava avaliar seu conhecimento, caracterizando o reflexo da visão tácita dos senadores acerca do gênero da indicada. Os exemplos apontados no presente item não são capazes de exaurir as possíveis investigações acerca dos aspectos de representatividade e acesso no STF. Entretanto, servem para exemplificar elementos que devem ser considerados numa análise abrangente pela Corte nas questões de gênero. Discurso e prática cotidiana. O último aspecto que compõe a abordagem global do STF com relação a questões de gênero abrange o discurso e as práticas utilizadas pela intuição e seus integrantes. Não apenas quando tratam especificamente do tema, mas em geral, quando se expressam e manifestam na Corte. Como retratado, onde em diversos julgamentos, embora o resultado tenha sido considerado favorável aos direitos das mulheres e pessoas trans, os argumentos utilizados em debate revelam uma abordagem discriminatória. Como no caso relativo à identidade de gênero, quando o ministro se refere a uma mulher trans como homem vestido de mulher, ou onde procuram relativizar a mulher como ser inferior como um argumento cultural biológico. Por outra perspectiva, a desequiparação pode se revelar na forma como se fala, como, por exemplo, na quantidade de tempo que as ministras mulheres falam, nas vezes em que são interrompidas ou têm a sua opinião desqualificada ou ironizada, tratando-se não do que se é dito, mas por quem se dá a palavra. Utilizarei de um trecho do documentário de Marielle que evidencia a luta das mulheres do campo da política. Boa tarde a todas, fundamentalmente nessa data de hoje. A todas nós, nesse dia 8 de março, ocupando apenas uma das 7 cadeiras daqui do Parlamento Municipal, a gente precisa sempre se perguntar: o que é ser mulher? A luta por vida digna, a luta pelo direito humano, a luta pelo direito à vida das mulheres precisa ser lembrada, e não é de hoje, é de séculos. Como ficam as crianças que nesse período de intervenção... Não vem me interromper agora, né? Mas homem fazendo omisse, meu Deus do céu. Obrigada, Ítalo, muito obrigada. Amém, obrigada.
Obrigada aos vereadores. Como falei antes e falava na Fiocruz no dia de hoje, as rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosa, mas a gente vai estar com o punho cerrado também, falando do nosso lugar de vida e resistência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas, né? Por dia, são 12 mulheres assassinadas no Brasil. O último dado que a gente tem no estado do Rio de Janeiro figuram de 13 estupros por dia. Essa é a relação com a violência contra as mulheres. A gente tem um senhor que está defendendo a ditadura e falando alguma coisa contrária a isso. Eu peço que a presidência da casa, no caso de maiores manifestações que venham atrapalhar a minha fala, assim proceda como a gente faz quando a tribuna interrompe qualquer vereador. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita, presidente da Comissão da Mulher dessa casa. Conclui-se, então, que o feminismo deixa claro que as hierarquias de gênero influenciam nossa sociedade e as instituições, refletindo-se no cotidiano e sendo institucionalizadas em instâncias e órgãos que aplicam gritantemente o bias masculino, promovendo a exclusão e a opressão com base no gênero. Assim, análises institucionais como a da Corte, que pretende combater a desigualdade, deverão ampliar suas abordagens para levar em conta aspectos que não apenas sejam de conteúdo final de suas decisões, mas sua composição, acesso e discurso. Incluo ainda minha experiência na aproximação ao assunto com este artigo. Ressalto quão inspiradora e enriquecedora essa leitura foi para mim. Em especial, dedico a minhas colegas de curso que tomem este vídeo como motivação na luta por espaço e voz, e que sejamos sempre rosas que crescem do asfalto. Saliento ainda as minhas referências de grandes mulheres da minha família, que, como a citada senadora, sempre se mostraram ser mulheres fortes e à frente de seu tempo, enfrentando circunstâncias, preconceito, mas sempre dispostas a lutar por seus espaços e direitos. Agrego ainda ao meu discurso a importância de sermos a favor da igualdade, deixando de lado as paixões políticas e contextos arcaicos sociais que não acompanham a nossa evolução. Finalizo agradecendo ao professor Nadielson por seu amor gritante à profissão e por estar sempre nos motivando a sermos amantes do direito e fiéis admiradores do conhecimento.